A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, endureceu o discurso contra proprietários de terra que praticam a queimada. Ela diz que o governo está estudando maneiras de confiscar terras de culpados pelos incêndios que assolam o nosso país. Será que é uma boa sugestão? Será que vai dar certo? A gente vai conversar agora com a Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. E aí, Sofia Labanca tá na tela, tá o arroba da Sofi para vocês seguirem ela. Agora, onde que dá para te seguir, Sofi? Porque tem o Instagram, ok, Blue Sky? Blue Sky, tô lá no Blue Sky. Arroba lentevermelha.bsky.social no Blue Sky ou lente.vermelha no Instagram. O Blue Sky precisa melhorar esse negócio do arroba, né? É muito difícil esse arroba todo. E tem o meu arroba aqui, ó, no Instagram e TikTok. Não faço dancinha no TikTok, mas tô lá. Sofi, conta pra gente aí que essa é a sugestão da ministra, né? Pois é, essa sugestão ocorreu aí num evento do G20 para bioeconomia ontem, no dia 11 de setembro. Basicamente o que a ministra sugeriu, né? E que diz que está sendo estudado é a possibilidade de confiscar terras de pessoas que sejam consideradas culpadas por incêndios criminosos. E isso teria algum tipo de base legal? Bem, isso já existe, né? Já existe na legislação essa ideia de confisco de terra de pessoas que são consideradas culpadas por trabalho análogo à escravidão. O que a ministra está sugerindo e diz que está sendo estudado seria fazer essa analogia, né? Da mesma maneira que, vamos pegar um exemplo aí, a transfobia e a homofobia foi criminalizada aí, estendendo o que já existia na lei com relação ao racismo, a ministra estaria sugerindo estender o que já existe na lei para trabalho análogo à escravidão, valer também para os incêndios criminosos. A gente pode ir para a reportagem ali da Reuters, que foi republicada no Brasil 247, que vai dizer aí para a gente: Marina diz que o governo estuda meios legais para confiscar terras de autores de incêndios criminosos. Marina defendeu a necessidade de endurecer as leis que prevêem punições para autores de incêndios criminosos. A gente pode descer ali no quarto parágrafo que tem as aspas da Marina, o que ela disse para os jornalistas nesse evento do G20. Quem faz a queima criminosa haverá de pagar. Estamos estudando as medidas de como aumentar a pena. Inclusive, é uma discussão de que se possa aplicar o mesmo estatuto que se aplica para situações análogas à escravidão, em que a terra é confiscada, ela volta para o domínio do Estado para quem comete incêndio que seja claramente criminoso. Isso está dentro da nossa sala de situação. É um debate que está sendo feito. Numa democracia não se faz para fazer pirotecnia. Tem que ver toda a base legal e o que dá suporte a uma ação dentro do Estado democrático de direito. Então ela fala, está ainda sendo estudado, a gente só vai fazer isso se for possível fazer dentro do Estado democrático de direito, mas está sendo estudado. E, de qualquer forma, mesmo se isso não for aprovado, a mensagem, né, de que estão querendo fazer um endurecimento das leis foi passada, né? É importante a gente lembrar em que contexto que isso está sendo feito, né, que isso está sendo dito, que é o contexto de que a gente está tendo uma quantidade enorme de incêndios criminosos por todo o país, né? Muitos incêndios criminosos ocorreram no Amazonas, na Amazônia, muitos outros ocorreram no Pantanal, que bateu o recorde de incêndios criminosos. Depois disso, a gente também teve os incêndios criminosos no interior de São Paulo, que chamaram muito a atenção porque as imagens de satélite mostram muitos focos de incêndio começando mais ou menos no mesmo horário, o que assim, é uma coisa que definitivamente não é comum, muito indicativo de que seriam incêndios criminosos, a ponto de fazer com que a Marina comparasse isso com o Dia do Fogo, né, que aconteceu lá em 2019, no Pará. E isso também está ocorrendo num contexto em que a qualidade do ar está insalubre faz dias, em boa parte do país. Já faz 4 dias que a gente está vendo notícias de que a metrópole, a maior, entre as grandes metrópoles do mundo, São Paulo, é com a pior qualidade do ar. A gente já viu isso 4 dias seguidos. Todo dia a gente abre as notícias, pelo terceiro dia, pelo quarto dia seguinte,
São Paulo é a cidade com a pior qualidade do ar. A gente tem que lembrar que entre as grandes metrópoles, que no caso a única grande metrópole que está sendo avaliada dentro desse ranking aqui na América do Sul. Quando a gente vai ver as cidades que não são consideradas grandes metrópoles, você vai ver que tem muitas outras cidades aqui no no Brasil, com uma situação com a qualidade do ar bem pior do que São Paulo. Aqui no sul a gente viu isso acontecer, e principalmente na região norte, ali região de Rondônia, Pará, Amazonas e Acre, acabam tendo qualidade do ar muito pior do que São Paulo. O Rio Branco, no Acre especial, tem sido sucessivamente a capital com pior qualidade do ar nos últimos quase uma semana aí. E isso para não falar dos nossos vizinhos, Bolívia e Paraguai, que conseguem estar com uma qualidade do ar ainda pior do que as cidades brasileiras. Enfim, tudo isso levou aí à abertura de vários inquéritos. De acordo com a ministra Marina Silva, já são 32 inquéritos sendo conduzidos aí pela Polícia Federal para tentar identificar os responsáveis por esses incêndios criminosos. E daí a gente pode perguntar, por que isso tudo está acontecendo agora? Tem uma questão do clima, uma seca, mas também tem uma questão do desmatamento. A gente pode voltar para a reportagem e vamos ver outro trecho daí das falas da Marina Silva. Ela vai nos dizer que, neste ano e no ano passado, houve uma queda de 60% no desmatamento, juntando os 2 anos. Mas a criminalidade, sabendo que a floresta está perdendo umidade, fazendo uma aliança com a mudança do clima, ateia fogo na floresta, para destruir a floresta sem ter que desmatar. É bem interessante a Marina colocar dessa forma, porque isso vai muito no mesmo sentido do Carlos Nobre, que foi um cientista que deu uma entrevista ao UOL recentemente, na qual ele fala que esses incêndios criminosos, existe aí uma boa possibilidade que ele seja uma reação à diminuição do desmatamento. Como assim? Desde que o governo Lula assumiu, houve um aumento no combate ao desmatamento, houve muitas prisões, houve muita queima de equipamento usado para desmatar. E o desmatamento feito da maneira tradicional, digamos assim, é muito mais fácil de ser pego, muito mais fácil de achar a pessoa que está fazendo isso, porque ela tem que estar lá desmatando, né? E também muito mais fácil parar o processo no meio do caminho. Chegou a polícia, interrompe o processo de desmatamento. Enquanto o incêndio criminoso, o que acontece? Chega um cara lá com um botijão de gasolina, um isqueiro, bota fogo, sai correndo, muito difícil de pegar o cara, e depois que o fogo começou também muito difícil combater esse incêndio. Então, seria uma reação. Ok, a gente não está conseguindo mais desmatar porque está sendo barrado aí pelas ações do governo, então a gente queima. É basicamente isso, esse é o caminho que tanto a Marina quanto o Carlos Nobre, que é pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estão apontando. Perfeito, né? Então, muita gente fala assim, porque o clima, sim, o clima tem essa questão, mas precisa de uma investigação profunda nos crimes que estão sendo ocorridos, os crimes de colocar até a fogo na mata, realmente, como a ministra falou, e tem que se investigar quem que está por trás desses crimes, quem está financiando isso aí, né? Sophie, eu quero te pedir uma ajuda para a gente fazer um convite para o pessoal da TV Cringe, você topa? Topo, vamos lá. Olha só, estou trazendo aqui na tela para vocês, youtube.com/tvcringebrasil, e eu queria, assim, só por acaso, Sophie, indicar um vídeo para o pessoal que seria Distopia Agropunk. Só assim, é porque eu achei legal, tá? Não tem nada a ver com o tema, tá? Conta um pouquinho pra gente desse roteiro, por favor, Sophie, que é um roteiro seu, inclusive. Sim, foi um roteiro que eu escrevi. Basicamente, o que a gente vai discutir nesse vídeo aí primeiro, como muitas das terras aqui do Brasil estão concentradas nas mãos de muito poucas pessoas. Depois a gente passa aí para uma outra discussão de como essas terras se concentraram desse jeito, para daí falar o que esses grandes latifundiários fazem com todo esse poder, inclusive desmentir aí alguns mitos, como que é o agro que sustenta o Brasil. Tudo isso a gente discute lá
Acho que vale a pena dar uma olhada. Ainda não tínhamos esse monte de incêndios criminosos que a gente está vendo agora quando esse roteiro foi escrito, porque se tivesse, com certeza também teria incluído isso. De fato, então, estamos vivendo uma distopia agropunk. Estamos vivendo uma distopia agropunk. Então tá aí, youtube.com/tvcringe Brasil, vídeo completíssimo apresentado pela doutora Ana, roteiro de Sofia Labanca, vale muito a pena. Você vai entender muito do que está acontecendo no Brasil atual com esse vídeo aí, tá? Então fica a dica para você, mas é claro, só se você quiser. Tchau, Sophie, até a próxima. Tchau, tchau. E na tela para você, QR Code para se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro. E o @ da galera. Segue todo mundo aí, dá uma moral, se você quiser. Um abraço.